Fundada em 1722 e localizada no coração da capital, a Catedral Basílica Senhor Bom Jesus de Cuiabá é um dos cartões postais da cidade. Considerada a igreja mais antiga da capital, a catedral guarda uma cripta com restos mortais de personalidades históricas. Localizada no coração de Cuiabá, na região central, em meio à correria dos consumidores, comerciantes e barulho do trânsito, a Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá guarda histórias bem curiosas. Vamos conhecer um pouquinho? Há 300 anos foi fundado neste mesmo lugar aqui uma pequena igrejinha feita de pau a pique, já com este nome, Arraial do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, do Senhor Bom Jesus, né? Aí depois, ao longo dos séculos, ela foi passando por várias transformações. Primeiro foi feita uma igreja menor e depois ela passou por muitas mudanças, até adquirindo um estilo assim meio confuso, mas muito puxado para o barroco. Ela foi destruída no final ali da década de 70, né? Final de 60, 70, e reconstruída nesta que nós hoje vivemos. Na época, o bispo dizia que a igreja que existia no local ela era incompatível com o futuro da cidade de Cuiabá, então precisaria de uma igreja grandiosa e expressiva. Foi essa que ele construiu, é a que nós temos hoje. Ela passou então por várias mudanças, várias mutações. Tem restos mortais aqui de grandes personalidades históricas, né, do estado. Quem está enterrado aqui? Onde fica? Aqui em Cuiabá estão todos os bispos que passaram, desde o início da diocese, depois da arquidiocese, mas também tem os fundadores da cidade. Pascal Moreira Cabral, Miguel Sutil estão enterrados aqui na cripta embaixo desta basílica. Quem que fez esse desenho da imagem do Senhor Bom Jesus? A decoração desta basílica foi feita por um artista chamado Aristarque, já é falecido. Ele era prisioneiro de guerra, fugiu da Segunda Guerra Mundial aqui para o Brasil, mas ele foi mutilado, arrancaram as duas mãos dele na guerra. Mesmo assim, com a ajuda da esposa e de algumas pessoas, ele amarrava os lápis, os pincéis e pintava. Então todo esse mosaico no estilo das igrejas da Europa, de forma especial da Itália, ele fez esse mosaico enorme aqui na catedral. E também tudo que a gente vê aqui como decoração foi ele que fez. Uma outra informação bem importante é da imagem do Senhor Bom Jesus. Ela foi feita por uma mulher. O padre vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa história. A imagem, ela certamente porque as pessoas não tinham tanto acesso aos corpos, né, essa coisa toda, a mulher ela reproduziu a imagem, ela tem um corpo feminino com um rosto masculino, só não tem os seios, né? Mas essa característica bem interessante dessa mulher que fez, uma mulher muito religiosa. Não temos o nome dela, só sabemos o ano que ela foi trazida para cá, 1729, quando chega aqui em Cuiabá essa imagem. A imagem do padroeiro da cidade de Cuiabá é a mais antiga em igrejas, com certeza, do estado de Mato Grosso, e ainda na época em que o estado não era dividido, né? Eram os dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sem contar que ela é feita toda de madeira, né? Ela é feita toda de madeira, com técnicas específicas de douramento, como eles falam, e é uma imagem de roca, que quer dizer imagem de vestir. Por isso ela recebe como doação das pessoas perucas, o manto de forma especial. Todos os anos os fiéis trazem um manto novo, bonito, e essas são características muito específicas dela. Os sinos também são outra especificidade daqui, né? Os nossos sinos, eles marcam o tempo da cidade, marcam o tempo do coração também. Então eles marcam de hora em hora, das 6 da manhã às 8 da noite, depois eles se calam, tocam algumas músicas em algumas horas específicas. O início das atividades, dos trabalhos da cidade, às 7 às 8 horas da manhã, depois ao meio-dia, para lembrar a presença da Virgem Maria que cuida de nós, ao meio-dia, e às 6 horas da tarde, na hora da Ave Maria. Eles não são todos naturais, nós temos apenas 6 sinos naturais. As outras notas que precisavam ser completadas, porque precisaria de
de uma nota musical, cada sino uma nota específica, a gente completou com sinos eletrônicos. Então eles se misturam e fazem as canções. Gostou? Então venha fazer uma visita em um dos principais pontos turísticos do nosso estado. A igreja está sempre aberta à visitação. Tá aí uma boa dica de turismo aqui na capital, caso você more aqui ou esteja só de passagem. E você já ouviu falar sobre o Cone Hindu? A Fernanda Trindade foi conhecer essa terapia integrativa que promete ajudar nos processos de alergias respiratórias, na harmonização dos chakras, na redução do estresse, da ansiedade, de enxaquecas e muito mais. Vem comigo conhecer essa prática. O Cone Hindu, ele é uma técnica abrangente, né? Ele trabalha com o que nós chamamos dentro das terapias com os 3 corpos: físico, mental e energético, né? Você já conhece que nós temos os 7 principais chakras, né? Dentre eles, o laríngeo, o frontal e o coronário, que estão muito ligados a essa questão dos sentimentos, a questão da fala, a questão da liberação daquilo que você fala, né? Então, algumas doenças respiratórias é muito comum e ocorrer em pessoas que estão passando por esse processo que não consegue, né, externalizar. Claro que também tem a questão da imunidade e tudo mais, que também é um processo, querendo ou não, né, mental, porque se você está ali, né, com a energia meio baixa, querendo ou não, o corpo físico ele vai responder, né? Então, ele vai trabalhar energeticamente nesses chakras, nesses pontos desses chakras, né? Fazendo com que a sua energia se restabeleça e te dê uma sensação muito maior, né? De mente limpa, vamos dizer assim, de bem-estar, de relaxamento. É por isso que ele é uma técnica, por exemplo, quando a gente aplica numa criança, né? Se for uma criança muito agitada, mal a gente termina de aplicar, ela está dormindo. E se for uma criança mais paradinha, mais introvertida, ela fica ali, ela aplica, a gente consegue aplicar bem, apesar de criança ser um pouquinho mais complicado de trabalhar, mas a gente consegue aplicar super bem. E depois que a gente termina, ela já está mais... Por quê? Porque justamente por fazer esse reequilíbrio dessas energias, né? Tem também nessa parte do mental, né? A fumaça por si só, ela trabalha com essa questão de limpeza, né? Tanto que isso é muito representado nas igrejas, né? Nos incensários e tudo mais. Então, assim, é um conhecimento já bem antigo que a fumaça ajuda essa limpeza, né? Então, justamente por causa desse aquecimento, dessa fumaça e tudo mais, a gente vai liberar esses excessos de pensamento. É por isso que ele é muito usado também em processos depressivos, em pessoas que têm aqueles pensamentos muito recorrentes, principalmente pensamentos de tristeza e tudo mais. Nós também temos no nosso organismo os meridianos, né? A orelha, ele é um microsistema de um macrosistema. O macrosistema é o corpo como um todo. E a orelha, se você parar para olhar o desenho dela, é um feto de ponta cabeça. Então, nessa orelha, a gente tem os pontos de auriculoterapia, que vai trabalhar o corpo físico como um todo. E nós também temos os micromeridianos. Então, todos os campos energéticos, os caminhos energéticos do corpo, que são os meridianos do fígado, da bexiga, da vesícula biliar e tudo mais, passa aqui, entendeu? Então, quando a gente atua com o cone, ele vai estar liberando, né, e vamos dizer assim, reorganizando essas energias, fazendo com que o corpo fique mais tranquilo, mais relaxado. Nossa imunidade acaba aumentando, porque sim, a gente sofre muito com a imunidade, principalmente na questão emocional, né? A gente fica mais suscetível a doenças quando a gente está emocionalmente abalados e tudo mais. E no corpo físico, ele vai estar atuando, fluidificando essas secreções. Então, ele vai tratar toda essa parte de inflamação, ele vai melhorar otites. Então, às vezes, a gente demora muito para procurar tratamento, principalmente na questão da sinusite, rinite. A gente só vai procurar mesmo quando já está realmente, vamos dizer assim, sofrendo com isso, né? Então, a gente tem aí grandes resultados, tanto em criança quanto em adultos, resultados visíveis desde a primeira sessão. Realmente é uma sensação de relaxamento,
O corpo fica totalmente diferente do que estava antes, é muito nítido, é muito perceptível isso e é muito interessante. Há 2 anos, Lucinei Cavalcante recebeu um presente de aniversário inusitado: a confirmação de que estava com câncer de mama. De lá para cá, a luta contra a doença teve vários estágios, mas ela não se deixou abater e seguiu firme com a fé de que dias melhores chegariam em breve. Conheça mais uma história de superação. Não é fácil. Você acha que o seu mundo acabou. Porque eu vi muitas pessoas morrerem com a doença, com o câncer. E assim, quando você recebe um diagnóstico desse, eu recebi inclusive no dia do meu aniversário, há 2 anos atrás, e o doutor falou: você está com câncer de mama, um carcinoma maligno de 3º grau. Aí eu só olhei para ele e falei: e aí? Aí ele falou: ou você luta contra a doença ou a doença te vence. Aí eu optei por lutar contra a doença. E não é fácil, é um choque. Você leva um choque. Se você não tiver um emocional muito controlado, e familiares, filhos, pessoas que gostam realmente de você, você não aguenta, porque o tratamento é muito dolorido. Que eu fui submetida a 4 químios vermelhas e 4 brancas. E depois fiz fiz a cirurgia e depois eu fiz a rádio. Também é um processo bem dolorido. Eu queimei bastante, fiquei sem pele, mas mesmo assim, não desisti, não. Estava me contando que você, na época, ainda estudava Direito, né? Foi uma luta diária para continuar mantendo os estudos? Foi. Inclusive, os meus colegas de sala falavam assim: como é que você aguenta? Eu saía de uma sessão de químio, ia para a faculdade careca, depois, mais tarde, sem uma mama, né? Porque você não pode usar nada. E, assim, é aquilo que a gente fala, é uma superação atrás da outra. Todo dia você supera um ponto. Que não adianta falar assim: ai, foi fácil. Não é fácil. Quem falar que é fácil está mentindo. Não é fácil, porque todo dia tem os males da própria química, você passa muito mal. Então, tinha dia que eu não ia, tinha dia que eu ia e voltava, mas assim, graças a Deus eu superei, eu me formei, mas é uma superação a cada dia. Quem foram as pessoas mais importantes nesse momento de dificuldade, né, Lu? Primeiramente Deus, né? E as minhas filhas, Jordana, Zaira, os meus amigos também, né? Eu tive não são muitos, a gente fala assim: eu tenho muitos amigos. Não, eu tenho o suficiente. Então, eles foram muito assim prestativos, me ajudaram demais da conta. Eu lembro que quando na segunda sessão de químio na vermelha, eu falei: eu não vou aguentar, filha. Eu não vou dar conta desse tratamento. E comecei a chorar porque eu estava com muita dor. Ela falou: a senhora vai dar conta. A senhora é forte, a senhora vai passar. Eu falei: então tá, então vamos lá. Aí foi, e aí passou. Tudo passa, não é assim que diz. A gente, na verdade, a gente se molda. Você vai se moldando aos poucos. Eu cresci de uma família de 8 irmãos, eu sou a caçula. Então, você vem na luta desde muito nova. Então, você adquire isso, entendeu? Você adquire essa força, vontade. Então, assim, há momentos que você desaba. Você fala assim: agora, você com você mesmo, você desaba, você chora debaixo de chuveiro, você não está demonstrando isso para as pessoas. Mas, assim, a gente tem que sempre procurar ocupar a cabeça com coisas boas. E foi o que eu fiz. Eu fui para a arte. Então, assim, você tem que ter a cabeça no lugar e procurar meios para ocupar, porque vem uma tristeza muito grande. Então, ou você sai dela ou ela te toma. Então, foi o que eu fiz. Eu parti para a luta mesmo. Eu fui para a superação. Eu falo: não, eu vou superar, sim. E aí eu comecei a abraçar tudo que me vinha. Ocupei a minha cabeça com estudo, primeiramente, que eu estava na faculdade, e depois a arte. E assim, os dias vão passando, quando você vê, você superou, passou. Chegamos ao fim de mais um papo com ela e eu queria trazer uma novidade para você.
Agora você pode fazer a sua sugestão de assunto que você queira que seja abordado aqui no Papo com Ela, através do e-mail papocomelatbo@gmail.com. Pode sugerir quadros de superação, de terapias integrativas, do Conhecendo Mato Grosso, dicas literárias e também para as nossas entrevistas. Fico aguardando a sua manifestação para que a gente possa fazer um programa cada vez mais próximo daquilo que você tem como ideal aí na sua casa. Lembrando que o Papo com Ela é exibido aos domingos, às 22 horas e também às quintas-feiras, sempre às 13 horas. Gostaria de agradecer a sua presença, que esteve comigo até esse momento, discutindo no programa de hoje a violência doméstica, um assunto tão importante no nosso dia a dia, e ressaltar que em briga de marido e mulher a gente pode sim meter a colher. A Lei Maria da Penha veio nos lembrar que toda mulher merece a sua proteção garantida. Te aguardo no próximo domingo a partir das 10 horas aqui na TBO para que a gente continue esse nosso bate-papo. Que a sua semana seja iluminada, cheia de muito amor e realizações. Um forte abraço e até semana que vem.